no gelo. Cada um destes anéis representa um ano. E tem centenas de milhares de anéis destes. E na década de 50, alguns aviões despenharam-se na Groenlândia. E recentemente foi feita uma expedição para recuperar estes aviões. Queriam colocá-los no museu. E tiveram de escavar centenas de metros até chegar aos aviões. Quando contaram as camadas por cima deles, havia milhares de camadas. E a conclusão é: aqueles aviões nunca se despenharam na década de 50. Centenas de milhares de anos atrás. Portanto, estes anéis não podem ser anéis anuais. São anéis criados por eventos, como uma tempestade de neve, por exemplo. Todos os estudos feitos nos glaciares demonstram que a glaciação demorou cerca de 600 anos. Vejam investigações feitas pelo Arthur Chadwick. É sobre correntes paleológicas. A rocha diz-nos em que direção é que a água fluiu. Quando a água flui sobre algum material, deixa estas rugas e, portanto, podemos dizer que a água fluiu naquela direção. Outro exemplo. Todas as rochas antigas podemos estudá-las e ver em que direção é que a água fluiu. Podemos olhar para estas rochas em todos os continentes e a próxima camada e a próxima camada. Isto é um continente de hoje. Há bacias e, portanto, a água flui para as bacias de todas as direções. Se tivermos uma cadeia montanhosa, a água de um lado vai fluir para um dos lados e no outro lado da montanha flui no sentido contrário. Se estivermos num rio e está a chover, a água vem da nossa direita e da nossa esquerda. A água escorre no continente em todas as direções, depende da morfologia do local. Isto é o fluxo normal das águas hoje. Se vamos para a camada paleozoica, temos um problema. Parece que a água teve um fluxo nesta direção. Se vamos para a camada seguinte, o Mesozoico, temos outro problema. Parece que fluiu na direção contrária. E depois, chegando às camadas mais de cima, parece que é aleatório. Temos fluxos em todas as direções. Se formos para a América do Sul, temos o Paleozoico nas rochas antigas. A água fluiu do oeste, ao longo de todo o continente, para o sudoeste. E no Mesozoico, aconteceu exatamente o oposto. Pensem nisto. O que é que falta aqui? Não há montanhas. Não há Andes, não há nada. Portanto, a água devia estar a fluir para a direita e para a esquerda. Mas não há montanhas. Onde está o Amazonas? Puf! Gone. A água flui naquela direção. Na camada seguinte, flui na direção contrária. Qual é o problema? Não há montanhas. Não há bacias. Não há rios. Isto é normal? Não. Isto só pode ser explicado por uma catástrofe mundial, onde a água foi para um lado e depois veio para o outro lado. E quando chegamos ao topo, as coisas começam a ficar um pouco mais normais. Portanto, isto é após o dilúvio. E se fazemos este estudo para toda a Terra, temos exatamente a mesma conclusão. Portanto, ou não houve montanhas nem rios no passado, ou então não pode ter acontecido como a ciência diz que aconteceu. Aqui temos uma árvore petrificada. E está na vertical. Cresceu assim. Portanto, cresceu assim, como está ali. Cresceu naquele sítio. Mas assim como temos camadas, temos 40 camadas em cima uma da outra, e portanto dizem isto foi pó vulcânico que foi cobrindo esta floresta. E isso vai demorar muito tempo. Se veem estas árvores, não têm raízes. E atravessam mais do que uma camada. Não têm ramos, não têm corpo. Algumas destas árvores estão deitadas, não estão em pé. Aqui vemos algumas. E estão todas deitadas na mesma direção. Em qualquer das camadas elas estão alinhadas na mesma direção. E vejam nesta que está escavada como as raízes estão cortadas. Se cobrirmos uma árvore que está a crescer e ela ficar na vertical, as raízes vão estar partidas? Não. Vamos para o Monte St. Helens. Em 1980 houve uma erupção. O gelo derreteu-se, as árvores ficaram a flutuar. Vejam estas árvores. O que é que elas estão a fazer? Estão deitadas numa certa direção. Porquê? Porque a água as levou naquela direção. Vejam, não têm quaisquer raízes. Não têm quaisquer ramos. E não têm casca. Algumas são grandes. E podemos ver
algumas cavidades nelas. E isto é porque elas chocaram umas com as outras. Portanto, o catastrofismo coloca-as na mesma direção, sem casca e sem ramos e sem raízes. E depois, pouco depois, a montanha explodiu. Com a força de 500 bombas de Hiroshima. Uma grande explosão. As florestas foram literalmente destruídas. Aqui está uma cratera que foi formada. Está ali um homem, conseguem vê-lo? E está aqui um canyon que foi formado neste material que caiu da explosão. Algum caiu nos lagos, criou uma espécie de tsunami, criou este canyon em segundos. Vejam este canyon. Vejam as camadas. Os cientistas teriam atribuído milhões de anos a este canyon. Mas, na verdade, isto funciona por camadas. É depositado em camadas. Portanto, não demorou milhões de anos. E algumas das árvores que foram levadas para os lagos flutuaram e ficaram na vertical. Sim, e, portanto, mergulharam e estão na vertical. Se levarmos um sonar, todas estas linhas verticais são árvores que estão na vertical, no fundo do lago. E foram contadas 19.000 árvores na vertical. E se agora viesse uma destas camadas de lama, algumas seriam enterradas na vertical e iam mais para o fundo. Outra camada de lama, algumas ficariam na vertical. Não teriam raízes porque foram arrancadas e não teriam casca nem ramos porque elas tinham estado a rodar na água e a chocar umas com as outras. E portanto, todo este conjunto demorou apenas 3 meses a formar-se. Mas claro que demora milhões de anos até que a madeira se possa transformar em pedra. Há um rio no Yorkshire, na Inglaterra, que tem um grande conteúdo, uma grande percentagem de sílica. É exatamente o tipo de águas que vocês teriam depois de um dilúvio. Colocar lá o nosso ursinho de peluche. Ao fim de 3 meses, ou se for um urso muito grande, ao fim de 12 meses, podemos ir buscá-lo. E temos um ursinho de peluche que agora é de pedra. Na América fazem-se simulações do dilúvio. Pode-se levar a nossa mobília, colocam-na na água. Ao fim de 3 meses podemos ir buscar e é feita de pedra sólida. Quanto tempo é que isto demora? Esta ilha foi formada em 1963. É uma reescrita da geologia. Acontecimentos que se pensava que demoravam milhões de anos, aconteceram todos desde 1963 nesta ilha. Deixem-me mostrar-vos a Islândia, o continente, a parte continental da Islândia. Quem é que já esteve na Islândia? É muito bonito. Mas levem o casaco. É vulcânico. O maior glaciar da Europa está na Islândia. Aqui temos um grande canyon. Em algumas zonas tem 3 km de largura e foi criado num dilúvio. Esta inundação aconteceu em 1996.